Sabe aquela história de que o jeito que a gente enxerga os outros, na verdade, diz mais sobre a gente mesmo? Pois é, hoje a gente vai explorar uma ideia bem provocadora, a de que a visão ocidental sobre a lei na China funciona, no fundo, como um grande espelho. E para começar, olha só que citação maluca. É até meio cômica de tão estranha, mas é inesquecível. Aqui, o Foucault, citando Borges, nos joga num sistema de classificação que parece de outro planeta. É uma lógica que, para nós, soa quase absurda, não é mesmo? E essa estranheza toda levanta uma pergunta que é central para a nossa conversa. Por que a gente tem essa mania de criar categorias para entender o que é diferente e, o mais importante, o que essa nossa forma de classificar as coisas acaba revelando sobre nós mesmos? Bom, para começar a montar esse quebra-cabeça, vamos olhar para a primeira peça dele, um mito ocidental muito, mas muito antigo e que persiste até hoje. A ideia de uma China sem lei. E olha, essa ideia não é nem um pouco recente. Dá uma olhada nessa citação, lá do século XIX. Ela mostra que essa noção de que a China não tinha um sistema legal de verdade já era papo antigo. Isso dá uma dimensão da profundidade desse mito, né? E o mito foi se arrastando. Décadas depois, já em 1934, um antropólogo super renomado, o Marcel Grane, reforçou a mesmíssima visão. O que chama atenção aqui é como uma ideia que era uma opinião virou quase um fato acadêmico, tido como certo. Mas o argumento era mais sutil do que simplesmente dizer eles não têm lei. As tradições jurídicas chinesas eram desqualificadas com base em critérios bem específicos. Diziam que era um sistema só para punir, sem código civil, que faltava a lógica racional do Ocidente, que era um governo de homens e não um Estado de direito, e que, no fim, era só uma submissão cega à autoridade. Basicamente, a crítica era que o sistema não se encaixava no molde ocidental. Ok, mas como é que uma ideia assim se sustenta por tanto tempo? A questão talvez não esteja na China, mas na lente que foi usada para olhar para ela. Vamos dar uma olhada de perto nessa lente e nas suas falhas. Essa lente, essa ferramenta, tem um nome: funcionalismo. A ideia por trás é até simples. Toda a sociedade tem problemas parecidos, certo? Tipo, como lidar com disputas de herança. O funcionalismo, então, propõe que a gente compare como diferentes sistemas jurídicos resolvem esses mesmos problemas. Parece fazer sentido, né? Só que aí é que mora o perigo. Essa abordagem, que parece tão lógica, na prática leva a gente para dois becos sem saída. No primeiro, a gente olha para o outro e encontra um espelho do nosso próprio sistema. Aí a gente pensa, nossas ideias são universais. No segundo beco, a gente não encontra esse espelho, e aí declara que ali existe um vazio, uma falta de lei, só porque não é igual ao que a gente conhece. Esse exemplo aqui deixa o problema bem claro. É como se alguém hoje perguntasse se a China, lá na dinastia Han, tinha um conceito super específico do direito americano chamado promissory estoppel. A pergunta em si já é um absurdo, porque ela tenta encaixar uma categoria moderna e ocidental num sistema de outra época e de outro lugar. Não faz o menor sentido. E é exatamente aqui que a nossa análise dá uma guinada de 180 graus. A investigação se volta para dentro. O foco muda completamente. E a gente percebe que o verdadeiro assunto aqui não é a China. O assunto somos nós. E para essa ideia, existe um conceito-chave que resolve o nosso mistério: o orientalismo jurídico. É a tese de que o Ocidente, quando descreve a lei do Oriente, não está realmente tentando entender o Oriente. Na verdade, está usando essa descrição para se definir. Ao criar uma imagem do outro como sendo o oposto, o Ocidente acaba reforçando a sua própria identidade. É isso. Essa imagem é perfeita para resumir a ideia. A lente que a gente usa para ver o mundo lá fora, muitas vezes, funciona como um espelho. O que a gente pensa que está vendo nos outros, na verdade, revela muito sobre quem nós somos e como a gente se define. Tá, mas para entender como essa autodefinição acontece, a gente precisa ir um pouco mais fundo. Porque a lei não é só um conjunto de regras num livro. Ela é uma força poderosa que molda quem a gente é, a nossa própria identidade. Essa citação do Robert Gordon é genial. Ela diz que o poder de verdade da lei não está na força bruta, mas na capacidade de convencer as pessoas de que o mundo visto através das suas lentes é o único mundo possível e desejável. A lei ajuda a construir a nossa própria realidade. E então, como é essa pessoa moldada pela lei no contexto ocidental? Bom, é alguém que enxerga o mundo através de direitos, processos, contratos.
Como de Tocqueville já tinha notado, quase toda questão política acaba virando uma questão judicial. A identidade aqui está muito ligada a direitos constitucionais e àquela famosa ideia de Estado de Direito. E, em contraste direto, o orientalismo jurídico construiu o sujeito chinês como completo oposto. Uma figura definida pela ausência, sem uma tradição jurídica de verdade, governada só por costumes, moralidade e hierarquia, enfim, um objeto passivo para ser estudado e não um agente ativo no mundo do direito. Ok, legal. Mas e daí? Por que essa discussão toda realmente importa? É aqui que a gente sai um pouco da teoria para pensar nas consequências reais e principalmente éticas dessa forma de comparar o mundo. E olha, o ponto central aqui não é sair por aí condenando o passado ou apontando o dedo para ninguém. A ideia é ter autoconsciência, é entender como os nossos próprios preconceitos e a nossa própria história moldam o jeito que a gente enxerga o mundo. Então, como seria uma abordagem mais consciente, mais ética? Bom, primeiro é reconhecer que o próprio ato de comparar já ajuda a criar e a definir aquilo que está sendo comparado. Segundo, é admitir que quando a gente descreve os outros, estamos no fundo falando muito sobre nós mesmos. E por fim, o mais importante de tudo, aceitar que o outro pode ser simplesmente diferente e não incompleto ou em falta. E, para fechar, fica essa pergunta bem provocativa no ar. Se o jeito como a gente vê os outros acaba, no fim das contas, definindo quem nós somos, então a questão mais profunda é: que tipo de identidade a gente está escolhendo construir para nós mesmos toda vez que a gente olha para o mundo?